Redação Novo Tempo de volta para você que nos acompanha pela TV ou pelo rádio. Estamos simultaneamente aí nesses dois veículos de comunicação. E a gente começa esse bloco falando de uma pesquisa curiosa. 4 em cada 10 ingleses acreditam que Jesus Cristo nunca existiu, ou seja, toda a história bíblica não passaria de uma obra de ficção, onde Jesus seria apenas um mito. A pesquisa encomendada pela Igreja da Inglaterra e a Aliança Evangélica mostra ainda que, apesar de 57% dos entrevistados se declararem cristãos, menos de 10% deles leem a Bíblia e oram com regularidade. É um dado interessante, porque, para você analisar, não é uma questão tipo assim, eu não quero acreditar em Jesus, ou eu não quero aceitar Jesus na minha vida porque eu acredito em outra coisa. Não, 4 em cada 10 ingleses, de acordo com essa pesquisa, acreditam que o que está escrito na Bíblia é uma mera ficção e que Jesus Cristo nunca existiu. Ou seja, olham para a Bíblia não como um material com respaldo arqueológico, olham para a Bíblia como, por exemplo, olham para o livro de Harry Potter ou Crepúsculo. A minha pergunta para vocês é, o que vocês acham que deve estar acontecendo para, na Inglaterra, esse tipo de situação, esse tipo de pesquisa, relatar esse tipo de mentalidade que existe entre os ingleses? Eu acho que quanto mais desenvolvido é um país, como é a Inglaterra, né, um dos países melhores desenvolvidos, menos as pessoas têm a necessidade de Deus. Ela não precisa daquilo, ela tem tudo, ela tem um trabalho digno, ela tem um salário bom, ela tem uma vida boa, ela tem uma casa própria, ela tem uma família estruturada. Para quê? Então, a necessidade de crer em alguma coisa é quase nula. E aí acaba sendo visto como conto da carochinha mesmo. Jesus é um mito. Agora, será que não tem um outro ponto trazendo para a nossa realidade atual? Porque, por exemplo, a gente vive no que a gente chama, né, em comunicação, de sociedade do espetáculo. Então, tudo é um show. Então, o tempo todo a gente está vendo shows acontecerem na tela da nossa TV, do computador, etc. Então, você vê um filme que mostra efeitos especiais, o sobrenatural, etc., acontecendo como uma ficção, né? Você está vendo, de repente, um seriado, Supernatural ou algum outro, de zumbis, alguma coisa do tipo. E aí você vê de super-heróis e tal. E você fala, opa, tudo isso aqui é ficção, ficção. Aí você olha para uma história onde um homem transforma água em vinho, ressuscita mortos, anda em cima da água. A pessoa pode olhar para isso e falar assim, é mais uma dessas ficções que eu estou acostumado a ver na tela do meu computador. Será que não tem um pouco disso também? A nossa superexposição a espetáculos, eu não diria miraculosos, mas de coisas fora do comum, sobrenaturais, de alguma maneira não acaba amortecendo um pouco a nossa mente para esse tipo de situação que a gente vê na Bíblia, e aí a Bíblia parece ser mais uma das histórias que a gente está acostumado a ver por aí, que são ficção? Tem essa confusão mesmo. Como a gente tem esse monte de filme, e quem vai pensar que uma multidão de zumbi andando na rua e atacando as pessoas é verdade? Ninguém vai pensar isso. E outros filmes tantos que tem essa coisa do milagre, do sobrenatural acontecendo. Harry Potter acho que é um bom exemplo disso, Senhor dos Anéis e tal, uma sociedade toda fantasiosa. Aí tudo vai parecendo fantasia. Eu acho que tem muito disso, acho sinceramente. Ou talvez seja, não sei, é meu ponto de vista. A gente fala muito hoje sobre liberdade de expressão, né? Então você tem que ter liberdade para você se expressar, inclusive pelas redes sociais, você pode falar o que você pensa. Só que essa tal liberdade de expressão, ela é um pouco injusta, digamos assim, com aqueles que têm uma crença cristã. Porque você pode falar abertamente sobre ateísmo, você pode falar abertamente sobre opções sexuais diversas, mas, por exemplo, alguém que tem uma crença fundamentada no cristianismo, quando se expressa publicamente, principalmente nas redes sociais, a tendência é vir uma enxurrada de comentários contrários a essa. Então, dá a impressão de que essa liberdade hoje de se expressar acaba sendo não uma liberdade para todo mundo, mas uma liberdade para aqueles que acham que a racionalidade deve superar, inclusive, as crenças. Então, aí você tem uma
sociedade, a gente está falando dessa pesquisa na Inglaterra, mas a gente pode talvez transferir alguns dados para cá. Claro que aqui seria, eu acho que diferente, porque o país ainda é bastante cristão, basicamente. Mais religioso. Mas aí você tem principalmente uma juventude que foi habituada a pensar na racionalidade. Você vai para a escola e você aprende a teoria da evolução como se fosse uma verdade absoluta comprovada. Embora a verdade absoluta comprovada é de que a teoria é uma teoria que padece de comprovação, assim como a teoria da criação, do criacionismo. Mas, no ambiente social em que a gente vive, o que deve sobressair é isso. Então, tanto é verdade que, numa prova, você não pode responder, explique a criação, a formação do universo. Você não pode explicar numa prova que a formação do universo, se você tem uma crença cristã, uma crença criacionista, você não pode colocar isso na prova que vai estar errado. Você tem que dizer que o universo surgiu pela teoria do Big Bang. Então, é assim que funciona. E aí, aos poucos, isso vai incutindo na cabeça das pessoas, principalmente dessa juventude, aí na nossa faixa etária, e que vão dizer, não, é um mito, tudo é mito. A Bíblia é um livro de histórias, são contos. Então, acho que esses meandros todos fazem essa pesquisa resultar nisso. E eu acho que isso que o Hélio falou é a origem do descrédito realmente que isso vai acontecendo, porque quanto mais você cresce intelectualmente, quanto mais você entra em contato com esse mundo do racional, menos esse lado do espiritual, esse lado da Bíblia vai tendo espaço. Então, à medida que você defende esse não é nem só a Bíblia, né? Qualquer religião. Qualquer à medida crença. que você defende uma crença, automaticamente você já é taxado como alguém que não tem esse aspecto da intelectualidade muito desenvolvido. O que você acredita são nessas ideias simplistas, Bíblia e outras crenças. É interessante, quando Ariano Suassuna morreu, ficou em evidência um vídeo dele, ele estava dando uma entrevista, uma palestra, sei lá, o que ele estava conversando com um grupo de pessoas, e aí alguém perguntou algo sobre criacionismo, evolução, e ele falou, olha, desculpem, eu não consigo acreditar, tem que ter muita fé para acreditar na evolução. Aí ele carregava sempre na bolsa um pregador de roupas, ele falou, olha isso aqui, ó, olha que coisa simples, um pregador de roupa. Não consigo imaginar que foi do nada, que alguém, que sabe, uma ameba foi evoluindo até chegar ao ponto de ser um ser humano que criasse uma coisinha dessa. E aí, por causa disso aí, veio uma enxurrada. Eu vi no vídeo postado disso aí, um monte de gente escrevendo, nossa, eu admirava tanto esse homem, mas olha que homem, sabe, em outras palavras, burro, né? Como é que pode um cara que escreveu tanta coisa boa como Ariano Suassuna acreditar no criacionismo? Então, mas é o que aconteceu com a Marina Silva também, né? Marina Silva e com o próprio Ben Carson, né, nas eleições ali presidenciais americanas, como candidato ainda do partido, ele foi visto como a pessoa mais inteligente, por ser um neurocirurgião que ele é, renomado, e mais burro ao mesmo tempo, por ser criacionista. Gente, agora tem um ponto, eu só queria colocar dentro desse tópico uma coisa que inclusive pode ajudar muitos telespectadores e ouvintes nossos que estão acompanhando, que assim, uma ideia que o pessoal traz atualmente, como o Hélio falou, é que ciência é uma coisa e espiritualidade e religiosidade é outra. As duas coisas não se misturam. Mas vale a pena a gente lembrar, tem um livro que eu lembro que eu li uma vez, do Michelson Borges, inclusive ele participou do Redação Novo Tempo uma vez, da Casa Publicadora Brasileira, chama Por que Creio? E ele mostra vários cientistas ao longo da história que acreditavam em Deus e no criacionismo, e exatamente por isso se jogaram a estudar as ciências, ou seja, uma coisa não anula a outra. Entre esses nomes está Isaac Newton, Blaise Pascal, ele também colocou, acho que Nicolau Copérnico. Então, tem vários ali que são figurões das ciências e que acreditavam em Deus e faziam ciência esplendorosamente. Então, uma coisa não anula a outra. Suzane. Não, você ia falar que tem outro dado também que fala sobre a espiritualidade mesmo das pessoas que acreditam. Você lembra aí os dados das pessoas que não oram? De acordo com o dado aqui, fala que daqueles que acreditam em Deus e têm alguma religiosidade, se dizem cristãos, 10% deles apenas leem a Bíblia e oram. Ou seja, dos que acreditam em Deus e são cristãos, 1 em cada 10 falaram que leem a Bíblia e oram.
Eu concordo com tudo que vocês disseram, principalmente o que a Gabi disse lá no início. Outro fenômeno que acontece é o seguinte, mesmo as pessoas que são cristãs, além desse dado aí que falou sobre oração, em religiões que existem aqui no Brasil, tem um comportamento muito diferente na Europa. A gente pode observar até por amigos que saíram daqui de uma visão mais conservadora e de repente foram para lá e eu acho que por essa abertura de conhecimento, de uma sociedade mais desenvolvida, acaba abrindo a mente para esses mesmos padrões que ela acreditava fortemente aqui. Quando vai para lá e tem contato com essas pessoas, ela passa a desacreditar e achar que não, que a gente não precisa, que a gente pode fazer o que bem entender, né? Estou falando agora de comportamento religioso. Então, a gente já vê uma diferença, mesmo em cristãos que professam a mesma religião aqui no Brasil e que participam dessa mesma religião lá fora, tem um pensamento já bem evoluído e bem diferente do que a gente tem aqui, né? Agora, só para terminar esse bloco, voltando num ponto interessante que a gente tocou aqui, que é a questão de mídias, né, filmes, etc., que a gente tem hoje em dia, que mostram tanta ficção, que às vezes isso acaba amortecendo um pouco a nossa mente. E aí eu jogo uma pergunta aqui, por exemplo, às vezes a gente vê com bons olhos algumas produções que usam a Bíblia como a sua base, a sua referência para serem feitos, seriados, novelas, filmes, etc. Mas quando a Bíblia é usada como uma referência para essas criações e a quantidade de invenções, ou seja, coisas que não estão escritas na Bíblia, em cima disso, sobrepõe o que está escrito na Bíblia, será que isso não causa também uma confusão mental no ser humano que assiste aquilo? E aí você já não consegue diferenciar o que é verdade, o que é ficção, e aí a confusão mental chega num ponto que você fala assim, acho que tudo isso aqui é uma invenção total? Será que não tem um pouco disso também? Em relação a próprias questões bíblicas mesmo que viram filmes. Deve ter, até porque se você pegar, o dado da Inglaterra é de que dos que dizem que são cristãos, 10% leem a Bíblia regularmente. Então, ou seja, eles assistem a essas ficções assiste achando que, olha, deve estar tudo na Bíblia mesmo. Então, realmente não deve ser verdade. É uma sociedade preguiçosa. A religião, eu acho. É uma sociedade preguiçosa que não vai na Bíblia conferir se é assim mesmo, se é aquilo mesmo, se aquela história é verídica. Assiste e absorve aquilo como sendo a verdade. A pessoa não vai na fonte para verificar. Não vai. É uma sociedade preguiçosa que acredita no que a mídia expõe sem confirmar se aquilo é verdade ou não. Eu gostei disso que a Gabi falou, da preguiça, porque realmente é um problema de leitura também, muito fortemente. A nossa religião, que está baseada na Bíblia, ela precisa de muita leitura para que a gente consiga ter uma relação espiritual. O tempo está acabando, né? Acabou já. Acabou já. Mas eu gostei muito, preguiça, porque a mídia dá tudo mastigado e aí eu absorvo com muita facilidade. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente responde a uma pergunta que eu vou fazer para você agora. Você passa muito tempo nas redes sociais? Um estudo mostrou que sair do Facebook pode deixar as pessoas mais felizes. A gente discute sobre isso já já. Não saia daí.